Empreendedorismo de inovação na web é o tema da entrevista com Renato Steinberg, que é o criador do site ByMK. Renato, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês. O site ByMK foi criado há 2 anos. Isso. E hoje já recebe 500 mil visitas únicas por mês. É a primeira rede social de moda do Brasil e hoje já é o 3º maior site de moda do país. Em 2 anos, Renato, você atribui esse sucesso todo a quê? Tá, quando a gente começou a fazer o ByMK, a gente não tinha ideia do que ele seria, tá? Aliás, ele começou como uma brincadeira, tanto eu quanto o Flávio, meu sócio, a gente estava trabalhando no banco, a gente era diretor de tecnologia, e nossas esposas gostavam muito de moda, queriam fazer alguma coisa relacionada à moda, e a gente acabou falando, vamos fazer um site para elas trabalharem com moda. Desde aquele tempo a gente pensou em fazer um site onde a gente não precisasse ficar fazendo conteúdo, explicando conteúdo. Então a gente fez uma coisa que fosse gerenciado pelos usuários. E eu acho que o nosso sucesso veio desse modelo diferente, desse jeito diferente de interagir com o usuário. Tá? A gente nem sabia que a gente tinha uma rede social de moda. A gente tinha um site onde o usuário podia discutir sobre moda, falar sobre moda, compor os looks, né? Pegar uma peça de roupa daqui, uma peça de roupa de lá e compor esses looks e aí sim criar uma discussão sobre moda. E isso se tornou muito relevante para essas usuárias, tá? Elas realmente gostam daquilo, elas realmente trabalham para o site acontecer. Então, isso que foi, eu acho que a diferença, é pegar uma coisa que não existia, uma coisa diferente e transformar aquilo lá em realidade e se tornar relevante para a nossa usuária. O teu caso é um ótimo exemplo de empreendedorismo de inovação na web. Uhum. Você acha que ainda existe muito campo para isso aqui no Brasil? Sem dúvida. E se sim, quais são as tuas dicas? Tá, sem dúvidas. A gente fazer um site inovador na web, fazer alguma coisa diferente na web é muito fácil, tá? É muito barato, né? Qualquer um pode, numa garagem, começar um site, começar alguma coisa. E eu acho que você fazer alguma coisa diferente, você fazer alguma coisa inovadora, é só questão de ter a ideia, tá? E tem muito espaço para isso. A gente vê sites novos surgindo todo dia, a maioria deles lá fora, no Vale do Silício, mas por que não aqui no Brasil? A gente está participando e passando por um processo onde já é factível fazer sites de qualidades internacional, de qualidade global aqui dentro do Brasil, né? E a gente olha nesse mundo muita gente fazendo muita coisa legal. Então, sim, tem muito espaço para fazer coisas inovadoras, coisas diferentes aqui no Brasil. Você me dizia antes do início da entrevista que você tem dedicado uma boa parte do teu tempo de trabalho a startups. Uhum. Recentemente vocês participaram de um grande evento nos Estados Unidos dedicado a startups, né? E como você está encaminhando isso dentro do teu dia a dia de trabalho? Legal. Quando a gente começou o ByMK é uma startup, tá? A gente descobriu que não existia muito sobre esse mundo de empreendedorismo, esse mundo de startups aqui no Brasil. A gente foi para os Estados Unidos participar de um evento chamado TechCrunch, um evento muito grande de startups lá fora, e entender como é que era aquele mecanismo. Uma coisa que impressionou a gente era que todo mundo trocava muita ideia sobre modelos de negócio, sobre projetos que ainda estavam na gaveta, ou projetos que as pessoas estavam pensando, e é naquela reunião de ideias que saía o projeto bacana, o projeto legal. A gente voltou para casa e falou, pô, não tem nada disso aqui no Brasil, então vamos fomentar esse negócio acontecer. Então o que a gente faz hoje em dia? Uma das coisas mais importantes que a gente faz, além de ajudar todo mundo que pede a gente com ideias, com não sei o que lá, é colocar um pouco dessa filosofia das pessoas trocarem ideias e não ficarem com aquela ideia guardada só para elas, tá? Para elas realmente se dedicarem e compartilharem o que elas estão pensando, um produto que elas estão pensando e etc. A gente organiza um evento que chama BR New Tech, que é um evento que acontece todo mês só para startups. Hoje nós contamos com mais de 250 pessoas nesse evento, onde estão startups e os principais fundos de investimento que são de venture, que são as pessoas que podem colocar dinheiro naquela ideia. A gente brinca hoje que se você tiver uma boa ideia, tem dinheiro sobrando no mercado para fazer ela acontecer. E esse evento que vocês organizam todo mês, ele tem sempre um dia fixo ou quem estiver interessado pode descobrir essa data como? Tem o site, eu posso passar para vocês. Pode falar. É meetup.com/brnewtech, tá? A gente vai escrever? Isso. E lá você fica sabendo do próximo evento, onde encontrar com a gente, tá? Não tem um dia especificamente fixo. Até tem umas edições especiais, agora no próximo domingo, dia 1º de maio, acontece uma edição especial desse evento que chama Geeks on a Plane, que a gente está trazendo 50, a gente está ajudando a organizar, obviamente, mas estamos trazendo 50 investidores e empreendedores do Vale do Silício aqui para o Brasil, para falarem com esses empreendedores. Então, quer dizer, é uma coisa bastante bacana.
Renato, em termos de gestão, Legal. Quais são as principais ferramentas e os principais pontos na área de gestão para quem comanda uma rede social? Tá, a gente é uma startup, tá? Nós temos uma equipe de 6 hoje, ao contrário do banco quando eu coordenava uma equipe de mais de 80 pessoas. Então é muito fácil você coordenar 6 pessoas, mas essas 6 pessoas controlam ou gerenciam outras 500 mil, que são os nossos usuários. E é uma dinâmica muito complexa você entender como que 6 pessoas conseguem controlar 500 mil. Né? A gente tem mecanismos lá no site hoje em dia. Hoje, por exemplo, você consegue mostrar um caminho que a gente queira que o site siga, ou fazer com que, se de repente ele está desviando o foco para falar, sei lá, sobre alguma coisa que não tenha relacionada à moda, como a gente volta a isso. A gente aprendeu isso com o tempo. Tá? A gestão que a gente faz dentro de casa é uma gestão muito focada em startups lá nos Estados Unidos, que é dar empowerment para todo mundo, tá? Nós temos desde estagiários a nós lá e todo mundo é ouvido, todo mundo faz o que acha que é importante, bem esquema Lean Startups, bem esquema Facebook, por exemplo. Né? É isso que acho que funciona para todo mundo lá e tem que funcionar para a gente aqui. Uma pergunta voltada para as PMEs, pequenas e médias empresas. Na sua opinião, quais são as principais tecnologias da web digitais que essas empresas precisam se focar? Tá. Hoje, como eu falei, é muito barato você montar uma coisa inovadora hoje na internet, né? E você conhecer essas tecnologias, eu acho que é a diferença entre ser alguém inovador e não ser, tá? Por exemplo, hoje em dia é factível você conseguir rodar 1000 computadores por uma hora e gastar $100. Né? O que você pode fazer com 1000 computadores por uma hora? Quase um monte de coisa, processamento de imagens complexas, processamento de, sei lá, de genoma humano, de células-tronco. O mundo consegue e é muito barato, $100 por hora. Você consegue, se você conseguir pensar num modelo de negócio que rentabilize esses $100 por hora, você consegue ter um modelo de sucesso. Então, por exemplo, coisas como cloud computing é uma coisa bastante importante, tecnologias de web inovadoras que são open source, que são grátis, que é só pegar ir lá e baixar, isso é importante. Então, é muito fácil hoje você montar alguma coisa com criatividade. Não precisa pensar em, vou gastar milhões para montar um data center, alguma coisa nesse sentido. Agora, muita gente que pensa nas PMEs em começar um negócio na web acaba cometendo o erro de tentar copiar um modelo que já existe de uma grande empresa. Quer dizer, você considera isso também um erro? E qual é o caminho alternativo? Eu acho assim, copiar por copiar é obviamente um erro, tá? Do mesmo jeito que é barato para você, é barato para todo mundo, e aí se você fizer cópia, vai ter 30 milhões de cópias rapidinho, né? Então, copiar por copiar é um erro. O que as pessoas podem fazer é se inspirar em algum modelo que está dando certo e fazer uma coisa complementar, né? Eu sempre brinco que o Gmail, por exemplo, não foi o primeiro serviço de e-mail que existia, nem o Hotmail. Aliás, o Google não foi o primeiro serviço de busca que existia, né? Mas ele tinha alguma coisa ali que era diferente dos outros, ele tinha alguma coisa ali que era diferente do que era anterior. Então, se inspirar no que já existe não é ruim, né? Mas tem que fazer melhor, tem que fazer diferente, tem que falar, não, o meu vai ser melhor do que esse que já existe, porque eu vou fazer desse outro jeito aqui, que eles não pensaram, ou eles não têm tempo, ou eles não têm dinheiro, ou alguma coisa nesse sentido. É um constante aprimoramento, sem então. dúvida. Aliás, a internet é sempre evoluir, porque, como eu disse, todo mundo está entrando nesse negócio o tempo inteiro, né? Então, como é barato de fazer, se você para aqui no tempo, alguém vai fazer exatamente o que está fazendo em um dia, uma semana. Então, se você não estiver sempre inovando, sempre fazendo coisa nova, você vai ficar para trás. Renato, muito obrigada pela sua participação e pela sua entrevista. Obrigado a vocês. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.